Você acha que o adultério só destrói casamentos? A verdade é muito pior. Muito pior mesmo. Enquanto este vídeo é assistido, milhares de pessoas vivem uma vida dupla e o mais assustador é que acreditam estar no controle. Pensam que ninguém vai descobrir, que conseguem equilibrar dois mundos, duas histórias, dois corações. Mas há algo acontecendo por dentro, invisível, silencioso e mortal. Algo que nenhum exame é capaz de detectar no início, mas que devora a alma antes de atingir o corpo. Estudos mostram que 73% das pessoas envolvidas em adultério desenvolvem distúrbios emocionais graves no primeiro ano. 73%. E o pior, a maioria nem imagina que os sintomas têm ligação com o que fazem escondido. Nos próximos minutos serão reveladas 5 consequências devastadoras que acontecem dentro do ser humano, mesmo que ninguém saiba. Consequências que vão muito além do divórcio, que corrompem a mente, o corpo e até a identidade. E no final, haverá uma oração poderosa não apenas para salvar casamentos, mas para libertar pessoas presas em um ciclo de autodestruição que nem percebem estar vivendo. É preciso entender algo essencial. O adultério não é apenas um pecado contra o cônjuge, é uma violência contra si mesmo. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso significa que toda mentira aprisiona. Cada segredo guardado altera a química do cérebro. Cientistas comprovaram que mentir repetidamente cria um vício químico. O cérebro passa a liberar dopamina e cortisol, e a pessoa depende de novas mentiras para se manter em equilíbrio. O casamento foi criado por Deus não apenas como uma aliança espiritual, mas como uma estrutura emocional. Quando essa aliança é rompida, surge uma dissonância espiritual. A mente sabe o que é certo, mas o corpo vive o oposto e a alma se parte em pedaços. Deus não observa apenas para punir. Ele age como um médico tentando impedir uma doença da alma. As consequências não são castigos do céu, mas resultados naturais de uma vida fora do propósito para o qual o ser humano foi criado. E elas começam muito antes de qualquer descoberta. A primeira consequência é brutal ruína financeira e colapso mental. Provérbios capítulo 6, versículo 32 diz: quem assim procede, destrói a si mesmo. Essa destruição muitas vezes começa no bolso. Há inúmeros relatos de empresários bem-sucedidos que, após se envolverem em casos extraconjugais, viram suas empresas desmoronarem em poucos meses. As decisões começaram a perder clareza, o foco desapareceu e a confusão mental tomou conta. Não é coincidência. Uma mente dividida não decide com sabedoria. O segredo consome energia, rouba o raciocínio e mina a capacidade de prosperar. Jó, versículo 31, capítulo 12, fala sobre o fogo que consome até a destruição. Quando o erro é encerrado e a verdade vem à tona, a paz retorna, a mente se alinha e a vida volta a florescer. A verdade é dura, mas simples. Não há como servir a dois senhores. Nenhum ser humano consegue administrar dois mundos. O cérebro não foi criado para isso. A segunda consequência atinge o corpo: deterioração física e emocional. Viver uma vida dupla faz com que o corpo entre em colapso. O cortisol, o hormônio do estresse, se eleva a níveis perigosos e o corpo começa a gritar o que a boca tenta esconder. Insônia, taquicardia, tremores, alterações de peso e crises de ansiedade são sinais de uma alma cansada de mentir. Muitos passam meses buscando respostas em médicos e remédios, sem imaginar que o verdadeiro problema está na consciência em guerra. Quando a culpa se torna rotina, algo dentro de nós começa a desmoronar. O corpo reage, o coração acelera sem motivo aparente e a mente vive em estado de alerta, mesmo em silêncio. É como carregar um peso que ninguém vê, mas que consome cada parte da alma.
O Salmo 32, versículos 3 e 4, revela essa verdade com uma precisão impressionante. Enquanto escondi meus pecados, meu corpo definhava, e o meu vigor se tornou em fraqueza. Não se trata de um castigo de Deus, mas de uma consequência natural. Quando a alma vive escondendo o que sabe ser errado, o corpo responde com dor, ansiedade e cansaço. É como se a mentira criasse um nó entre o coração e a mente, impedindo a paz de fluir. Deus nos fez para viver em verdade, e cada vez que fugimos dela, algo em nós começa a adoecer em silêncio. Quando há arrependimento e confissão, a alma encontra descanso e o corpo volta a respirar em paz. A terceira consequência é assustadora: a perda da identidade. O adultério divide o ser humano em partes, criando versões diferentes de si mesmo. Em pouco tempo, a pessoa deixa de saber quem realmente é. Torna-se um ator interpretando papéis diferentes: o cônjuge fiel, o amante secreto, o profissional exemplar, mas sem reconhecer o próprio reflexo. Cada mentira cria uma rachadura na imagem interior. A primeira é pequena, a 10ª profunda, a 100ª destrutiva, até que um dia o espelho da alma se parte e já não há um rosto inteiro, apenas fragmentos. Tiago 1, versículos 23 e 24, descreve aquele que ouve a palavra, mas não a pratica. É como quem se olha no espelho e logo esquece sua própria aparência. Essa imagem fala sobre o esquecimento da própria essência. Integridade vem de inteiro, e o adultério destrói exatamente isso, a unidade do coração. Ele divide, fragmenta e transforma o que era verdadeiro em algo confuso e vazio. Quando a pessoa perde sua inteireza, ela também perde sua identidade e tudo ao redor começa a ruir. Mas existe esperança. Quando o erro é deixado para trás e a verdade volta a guiar os passos, Deus inicia um processo silencioso e profundo de restauração interior, reconstruindo aquilo que a mentira e a culpa haviam quebrado. O ser humano foi criado para ser um só, não três. A quarta consequência é silenciosa, mas cruel: o isolamento social. Para proteger o segredo, o coração começa a se esconder. Aos poucos, a pessoa evita quem a conhece bem, se afasta da família, foge dos amigos e se distancia da igreja. É um processo lento, quase imperceptível, mas devastador. O pecado cria uma bolha de silêncio e culpa, onde o indivíduo vive cercado, mas completamente só. Muitos percebem tarde demais que perderam suas conexões mais verdadeiras. As amizades antigas desaparecem, não porque foram embora, mas porque já não se consegue mentir, olhando nos olhos de quem sempre falou com sinceridade. E quando a verdade vem, e ela sempre vem reconstruir a confiança, pode levar anos, ou talvez nunca aconteça. Provérbios 22, versículo 1, afirma: o bom nome vale mais do que grandes riquezas. Essa é uma das maiores lições da vida. O pecado promete prazer, mas o que entrega é solidão. Foi assim com o filho pródigo. Ele não estava perdido apenas na estrada, mas dentro de si mesmo. O caminho que parecia liberdade o levou à vergonha, e o prazer momentâneo o conduziu à dor. Só quando ele reconheceu sua queda e decidiu voltar, a restauração começou. Porque a verdade pode doer no começo, mas é ela quem cura no fim. Longe da casa, da família e do amor que o sustentava, ele descobriu o vazio de quem troca a verdade por instantes de ilusão. Mas existe uma quinta consequência, e talvez seja a mais cruel de todas: a cegueira espiritual e emocional. Lembra da metáfora do espelho? Cada rachadura representa uma área destruída: as finanças, a saúde, a identidade, os relacionamentos. Agora imagine segurar esse espelho rachado, tentando parecer bem, enquanto cada movimento ameaça despedaçar o que resta. É assim que a alma vive quando não enxerga mais a própria verdade. No início, tudo parece perfeito: paixão, atenção, promessas.
Mas quando a dopamina da novidade desaparece, a máscara cai. A pessoa ideal se revela comum e o encanto se desfaz. Só então vem a percepção amarga, trocou-se um lar por uma ilusão. Oséias 8, versículo 7 e Gálatas 6, versículo 7 revelam a mesma verdade eterna: tudo o que o homem semear, isso também colherá. A amante não era perfeita, o cônjuge não era o problema, o verdadeiro conflito sempre esteve dentro. O adultério cega a alma, apaga o discernimento e distorce a realidade. Quando o coração deixa de enxergar, o corpo e a mente caminham sem direção, até que tudo desaba. Porque a destruição nunca começa fora, ela nasce no silêncio do interior, quando a verdade é trocada por uma mentira doce demais para parecer perigosa. E quando a escuridão parece dominar tudo, quando o coração sangra e a mente grita em silêncio, Deus ainda observa cada detalhe. Ele não se esqueceu de ninguém. Mesmo que as lágrimas insistam em cair, há um propósito sendo moldado. As feridas que hoje parecem castigos, amanhã se revelarão como marcas de aprendizado. Porque quando tudo é tirado, o que resta é o que realmente tem valor à presença de Deus. Ele é o único capaz de transformar ruínas em recomeços, vergonha em testemunho e dor em força. Nada que foi quebrado está fora do alcance da graça. Mesmo os lares destruídos pela infidelidade podem ser restaurados quando há arrependimento verdadeiro. E é nesse momento que o céu se move, que o Espírito Santo entra em ação e que o amor volta a ter forma. Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, quebra não apenas laços de adultério, mas correntes de autodestruição. Restaura não só o casamento, mas também a saúde mental e física. Cura a ansiedade, a insônia e a vergonha que aprisionam. Restaura a identidade que o pecado tentou apagar. Reconstrói lares, renova amizades e apaga memórias que ainda ferem. Remove toda a cegueira emocional e espiritual. Fortalece os corações cansados, dá coragem para enfrentar a verdade e sabedoria para recomeçar. Que cada pessoa ouvindo esta oração seja cercada por teus anjos e coberta pelo teu amor. E se esta oração falou com você, escreva aqui nos comentários: Senhor, restaura minha vida. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens de fé, libertação e renovo. Que a bênção de Deus alcance sua casa e que a paz que vem do alto repouse sobre seu coração. Em nome de Jesus, amém.